Antes de transmitir os ensinamentos de Geshe-la, apresentados tão lindamente pela Genla Daikyon, eu gostaria de trazer uma coincidência sobre o tema de hoje, que aconteceu dentre as pessoas que interagem comigo nas mídias sociais e tudo mais. Uma pessoa, que é o Léo, que eu acho que se bobear está até assistindo agora, ele me fez uma pergunta e foi tão interessante porque a pergunta vai ser amplamente respondida hoje e depois nós ainda teremos, em algum momento, ao longo dos nossos próximos encontros aqui na Prece pela Paz Mundial, outros raciocínios que vão complementar essa pergunta. Mas olha que interessante, ao mesmo tempo que a Genla Daikyon falou tudo isso que vocês vão ouvir daqui a pouco, eu recebi essa pergunta. Como num mundo tão conturbado, com um mundo tão conturbado, até que ponto nossas preces surtem efeito? Essa é uma pergunta, na minha opinião, espetacular, porque se a gente não souber responder essa pergunta, o que vai acontecer? A gente para de rezar, porque a gente olha e fala assim, a prece não está funcionando. Então, nós precisamos entender que qualquer que seja a nossa prática, as nossas preces funcionam. É porque, infelizmente, na maior parte das vezes, a gente espera que esses resultados sejam completamente percebidos do lado de fora. Mas o principal impacto de uma prece é do lado de dentro. Inicialmente, do nosso lado de dentro, na nossa mente. E depois, porque nós temos a mente em paz, inspirada, fortalecida por essa prática, que nós chamamos de prece na nova tradição Kadampa, mas que funciona como uma meditação guiada, nós então permeamos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos com essa mente treinada pela prece. Então, para nós, a prece sempre funciona. O que normalmente a gente não percebe, porque se a gente reza para que coisas do tipo assim, aconteçam ou parem de acontecer e elas não aconteceram, mas não é essa a função de uma prece. A prece tem por função fazer com que a gente crie, a partir dos nossos pensamentos, fala e atitude, o mundo que a gente quer criar, mas começa com esse exercício. Então, eu espero que vocês desfrutem do que vocês vão ouvir, porque para mim é espetacular. Então, na realidade, eu não vou seguir exatamente a ordem que a Genla Daikyon seguiu, não. Essa aqui é quase a parte final. Eu vou falando em blocos que eu acho que são interessantes, e especificamente foram as 3 razões que Venerável Geshe Kelsang Gyatso deu para que, racionalmente, nós possamos entender que as nossas preces funcionam. E eu vou dizer, funcionam sempre, atendidas essas 3 condições. Então, vamos lá. Venerável Geshe Kelsang Gyatso nos diz, as preces funcionam, e ele diz isso apresentando 3 razões. E isso somos nós, usando a nossa lógica para que a gente possa compreender que as preces funcionam. E aí ela convidou a gente a refletir assim, vocês conhecem essas 3 razões? Porque assim, transmissão oral. Vocês não vão encontrar essas 3 razões em nenhum livro de Venerável Geshe Kelsang Gyatso. A pergunta foi quase assim, vocês tiveram a boa fortuna de receber essa transmissão, então agora nós temos essa boa fortuna de receber essa transmissão oral de Venerável Geshe Kelsang Gyatso. Essas razões se aplicam às preces que estamos prestes a fazer, ou seja, prece para meditação, e elas se aplicam a todas as nossas preces Kadampas. Então, eu não estou falando especificamente da prece pela paz mundial. Eu estou falando de qualquer prática que é feita da maneira como nós praticamos no budismo Kadampa. Ou seja, a prática tem um aspecto religioso, mas é, na realidade, uma grande meditação guiada. Então, se você fizer uma prece como uma meditação guiada, concentrando-se no significado das palavras, ela vai funcionar por 3 razões. A primeira delas, a primeira razão é a nossa pura intenção. Então, essa é a primeira razão. Nós estamos executando uma ação mental com uma intenção pura. Uma ação mental com uma intenção pura é uma ação virtuosa. Então, ela vai criar causas de felicidade. Porque estamos nos empenhando em preces por conta do nosso bom coração. Nós nos importamos.
Nós não podemos suportar o sofrimento no mundo. Quando nós vemos as imagens da guerra, essas recentemente veiculadas, pensamos, imagina se fosse a minha família, onde o meu marido tem que ficar para trás, armar-se e possivelmente será pela primeira vez na sua vida. E a mamãe e as crianças retiram-se sem saber até mesmo se chegarão à fronteira, que dirá serem autorizadas a cruzá-las. Milhares e milhares de outras famílias, e aqui a gente já sabe que hoje já está em torno de 2 milhões de refugiados só desse conflito, que dirá de outros conflitos armados. Eu acho que atualmente são 7 no mundo. A gente tem que lembrar que talvez esse é o que está com mais espaço na mídia, mas isso deveria se aplicar a qualquer conflito armado, inclusive locais, violências locais nas nossas cidades. Milhares e milhares de outras famílias nesse mesmo triste dilema, aterrorizadas. Nós sentimos a dor delas, exatamente como a nossa própria dor. Esse sentimento, esse desejo de fazer algo, é a nossa compaixão. Então, é muito importante que se diga, porque isso está em outro texto da conversa, que se nós podemos fazer algo físico, ou seja, podemos acolher um refugiado, podemos fazer uma doação, podemos fazer algo para beneficiar diretamente, sem envolvimentos políticos, porque isso não vai ajudar em nada, nós podemos e devemos fazer. Se podemos fazer algo verbal, nos posicionando positivamente e estimulando outras pessoas a ajudarem, podemos e devemos fazer. Mas se não temos condições, principalmente nós que estamos aqui do outro lado do mundo, de fazer nada físico nem verbal, é lógico que nós podemos e devemos gerar uma mente de compaixão e fazer práticas profundas. Entenderam? Então, meio que assim, parte do nosso sentimento de incapacidade é porque a gente acha que fazer algo é fazer físico ou verbalmente. E, mais uma vez, quero deixar claro, se for possível, que assim seja, vamos fazer, ok? Mas não podendo fazer algo físico, não podendo fazer algo verbal, nós podemos e devemos gerar uma boa motivação, nesse caso a compaixão, e fazer práticas qualificadas movidas por essa compaixão. Lembrando que hoje nós estamos fazendo a prece pela paz mundial, mas em todos os nossos encontros do Joia Coração, além de nós estarmos meditando sobre como aplacar a nossa raiva, nós temos desejado que cada encontro desse que nos ajuda a aumentar a nossa compaixão, sabedoria e poder espiritual sirva de causa para que todos os conflitos armados no mundo cessem. Então nós podemos fazer algo, isso pelo menos vai nutrir o nosso coração e daí boas ideias, boa fala, boas atitudes. Nós sentimos a dor dessas pessoas exatamente como a nossa própria dor. Mas agora nós sabemos o que fazer. Nós não paramos de sentir a dor, nós convertemos a nossa mente de dor para solução, mental, verbal ou física. Antes de sentir a dor, qualquer pessoa pode fazer o mesmo. Mas então, essa é a nossa solução. Nós temos que nos mover para além da dor. Nós tomamos medidas, nós rezamos. Nós rezamos, fazemos essa prática com muita compaixão. Então, nossas preces funcionam principalmente porque temos um bom coração. Não podemos suportar o sofrimento dos seres vivos em nosso mundo impuro. Por favor, que isso pare agora. Por favor, conceda suas bênçãos. Então, estamos agindo mentalmente, a partir de um coração puro, a partir de um bom coração. Não pensamos só sobre nós mesmos, pensamos nos outros. Essa mente, como vocês sabem, é um outro lindo ensinamento do coração do nosso guru. Um bom coração sempre traz bons resultados. Então, isso é algo que nós precisamos entender, porque muitas vezes nós, homens e mulheres do mundo moderno, nós queremos resultados imediatos. Talvez esses resultados eles vão fazer efeito a longo prazo. O fato é, se não fizermos nada, não haverá resultados. Ok? E aí,
Alguém lá falou, eu adoro aprender frases curtas, como o meu trabalho é rezar. É curta o suficiente para que eu me lembre. Um bom coração sempre traz bons resultados. É curto o suficiente para que eu me lembre e para colocar em prática. Talvez seja o mesmo para você. Então, a primeira razão pela qual nossas preces funcionam é porque são ações feitas com um bom coração. Nós temos uma boa intenção e um bom coração sempre traz bons resultados. Compreendido? Primeiro ponto. Agora vamos ao segundo ponto. A segunda razão pela qual as nossas preces funcionam, e isso é interessante, é o poder das próprias preces. Então, as palavras que estamos contemplando, o significado das palavras, são a própria fala de Buda. Elas não são desse mundo convencional. Elas estão além do sofrimento, além do samsara. São sagradas, são palavras sagradas. Se nos concentrarmos, se concentrarmos a nossa mente nessas palavras sagradas, resultados seguramente vão surgir pelo poder da fala budista ou pelo poder da fala de Buda, as próprias preces. E aí ela deu uma explicação muito importante, né? E em outros encontros, ela falou, um papagaio pode recitar preces, pode ou não pode? Significa que ele está fazendo as preces? Entendeu? Então esse é um ponto muito importante de se compreender. Sim, as palavras são sagradas, mas elas só funcionarão se contempladas com uma boa motivação. Então, as palavras da sequência, por exemplo, da prece para a paz mundial, se quando fizermos nos concentrarmos no significado, e essa é a nossa prática, então nós estaremos desenvolvendo ou criando profundas causas de paz interior e de um mundo com mais paz para todos. Ok? Então, um bom coração sempre traz bons resultados, contemplando o significado das palavras. Então, ela falou, por favor, não me compreendam mal. Existem as palavras da prece, mas a prece em si, a nossa prece, é o significado das palavras para nós. Entenderam? Então, ontem a gente até estava conversando sobre isso. É muito importante, vocês sabem, toda vez que a gente se encontra, eu digo que a explicação da prece pela paz mundial está no livro Novo 8 Passos para a Felicidade. O Geshe-la explica cada estrofe que nós recitamos aqui. Nós podemos extrair grande significado dessas poucas palavras, ok? Mas mesmo quando a gente não tem ainda uma explicação profunda, se nós abrirmos o nosso coração com uma boa motivação, cientes que as preces Kadampas são sequências de estados mentais virtuosos para cumprir um determinado significado, nós ficamos em paz. Mesmo que ainda não tenhamos uma compreensão, apesar das palavras serem em português, e muitas delas muito fáceis de compreender e contemplar, mas mesmo que a gente não tenha a compreensão do significado profundo, nós entendemos que a sequência de estados mentais que está sendo apresentada é uma sequência que está além desse mundo, além do sofrimento. E se nós nos permitirmos gerar estados mentais virtuosos nessa sequência, os resultados, com uma boa motivação, fruto da nossa contemplação, que é a nossa prece, seguramente vão acontecer. Seguindo o significado das palavras, porque nós mesmos podemos nos empenhar em preces sem palavras, seguindo o significado com o nosso coração. Então, o poder das preces, porque são sagradas, funciona. As preces que estamos prestes a fazer, a fala de Buda, Tara Verde, ou Libertação da Dor, a fala de Buda, o Sutra, todas as nossas preces são palavras de Buda, o significado das palavras de Buda. Ok? Então, sem crença dogmática, com fé no método, na sequência de estados mentais que está sendo gerada. E aí ela falou, então temos um bom coração, ou seja, a motivação de compaixão, e temos o poder das próprias preces. E a terceira razão é muito importante. Em tempos muito degenerados, quando o mundo está cheio do mal,
Os seres sagrados concedem suas bênçãos ainda mais poderosamente. A terceira razão são as bênçãos poderosas de todos os seres sagrados. Então vamos ouvir o que alguém lá falou e depois eu vou fazer um pouquinho mais de comentários sobre isso. Quantos seres sagrados existem? Incontáveis Budas, seres iluminados, incontáveis Bodhisattvas, seres que estão rumando rapidamente em direção à iluminação. Todos, podemos dizer, irradiando, concedendo suas bênçãos, profunda inspiração em nosso mundo tão conturbado. Se estamos pedindo, em particular, bênçãos muito poderosas virão. Porque, lógico, os Budas se tornaram Budas para ajudar a cessar rapidamente todo sofrimento. Eles estão concedendo poderosas bênçãos para a paz interior e a paz mundial. Então imaginem, em todos os lugares, nos países do mundo devastados pela guerra nesse momento, recebendo as poderosas bênçãos dos seres iluminados, de todos os Budas. Que essas mentes de raiva sejam subjugadas. Esse é um ponto super interessante, porque eu lembro que no festival a gente trouxe isso, do tipo, não tem lado. A prece não tem lado. Que todas as mentes de raiva sejam subjugadas, daqueles que estão sofrendo as consequências nefastas e que nós chamamos de inocente, mas daqueles que inocentemente, sob o jugo das suas mentes de raiva, estão criando causas de sofrimento, implantando esse terror. Então a nossa prece deve ser por absolutamente todo mundo, que todas as mentes de raiva, o grande inimigo da humanidade é a raiva. Não houvesse raiva, não haveria guerra. Entenderam? Como nós podemos rezar, podemos e devemos rezar para que essas mentes, todas elas, sejam completamente e poderosamente abençoadas, para que os estados mentais raivosos, belicosos, prejudiciais, cessem. Porque na hora que nós escolhemos um lado raivosamente, nós assumimos a postura de um anti-ser iluminado, porque eles trabalham para que todas as mentes negativas cessem, sem discriminação. Para mim, esse é um conselho muito importante. Então, quando nós rezamos, quando nós budistas rezamos, nós rezamos contra o verdadeiro inimigo, os nossos venenos interiores, a nossa raiva, o nosso orgulho, a nossa inveja e de todos aqueles que estão ou sofrendo as consequências disso feito no passado ou criando causas para sofrimento no futuro, todos sob o jugo de mentes maléficas. Então, suas mentes de raiva, se rezarmos dessa maneira, serão subjugadas. Temporariamente, eles experienciarão alguma paz interior. E aí eles vão se perguntar o que estão fazendo. As pessoas não desejam prejudicar umas às outras. As delusões, sim. Esse é um ponto muito importante que vocês entendam. Nossos inimigos nunca são as pessoas, são as delusões. São as aflições mentais que estão no coração das pessoas e que praticamente fazem com que essas pessoas ajam tão prejudicialmente como a gente está vendo aí. O ponto que eu queria colocar aqui antes da gente partir para a conclusão e fazer a prática, a gente precisa entender um pouco essa coisa das bênçãos de Buda com um pouquinho menos de misticismo. É só pensar assim, por exemplo, quando você tem duas pessoas, uma que está sofrendo e a outra que está aparentemente em paz, onde é que você coloca mais a sua energia quando você tem uma mente compassiva? Na que está sofrendo, eu imagino, né? É lógico que você nunca abandona as pessoas que não estão sofrendo manifestamente. Mas assim, quando você vê uma pessoa sofrendo, o seu impulso, a sua energia, a sua vontade de ajudar é ainda maior. Então, uma mente iluminada, ela percebe isso. Então, quando a gente diz assim, em tempos degenerados, as bênçãos dos Budas são ainda mais fortes, o que está querendo ser dito é assim, qualquer mente iluminada, quando vê pessoas que precisam de ajuda, aumentam ainda mais o seu poder ou a intensidade da ajuda que eles querem dar. Ok? Então, esse é o ponto. A gente tem que ter muita segurança que, nesse exato momento, muita inspiração
está sendo produzida por esses incontáveis seres iluminados. O que nós precisamos fazer é, digamos assim, fazer práticas que a gente sinta que o coração dessas pessoas estão também, que hoje estão fechados, quase que lacrados, estão abrindo para receber essas poderosas bênçãos, que estão mais poderosas do que nunca. Então, o nosso desejo é que todo e cada coração nesses tempos degenerados sejam inspirados. Essa é a razão pela qual, por exemplo, em todas as nossas preces, mais uma vez no Joia Coração, a gente diz que os líderes mundiais tenham mais sabedoria. Nós vamos ouvir isso numa das próximas preces pela paz mundial. Por que líderes nós estamos rezando? Será que nós estamos rezando só pelos líderes que estão diretamente envolvidos nessa guerra ou que estão envolvidos nos conflitos armados? Ou será que nós estamos rezando por todos os líderes cujo, às vezes, uma única decisão pode causar um grande desequilíbrio na ordem mundial? E, de novo, não é rezando para que isso ou aquilo seja feito, é rezando para que eles recebam essa inspiração e tenham muita sabedoria naquilo que eles pensam, naquilo que eles fazem, naquilo que eles façam. Porque é isso que está sendo necessário. Então, se nós entendermos isso, que nossas preces têm como base a nossa motivação pura, a nossa compaixão. As palavras em si são uma sequência de estados mentais perfeitas que, se contempladas enquanto seu significado, nos levarão aos resultados. E como um todo, elas são um protocolo, uma maneira de nós abrirmos o nosso coração e desejar que todos aqueles que não têm acesso a essa prática abram seu coração para receber as poderosas bênçãos. Se nós pensarmos sobre isso, nós não vamos ter nenhuma dúvida que algum impacto isso causa, diretamente no nosso coração, com certeza. E nos faz pessoas muito mais hábeis de pensamentos, de fala e de atitude. E, de alguma forma indireta, no coração daqueles que nós trazemos para as nossas práticas. Então, Aguilar concluiu. Então, podemos ter convicção de que as nossas preces funcionam. Por favor, não se esqueçam dessas 3 razões, porque estamos falando de nossa confiança em rezar dessa maneira, não devocional, religiosa, em rezar como uma meditação guiada com um propósito claro e um bom coração, como um método. Estamos tão confiantes que nos empenharemos nessa ação que hoje, para nós, é a mais benéfica. A maneira mais prática de abordar as tragédias e eventos horríveis surgindo, aparecendo em nosso mundo conturbado e quando não temos oportunidade de fazer nada diretamente por eles. Então podemos perguntar, ao menos tivemos uma chance de perguntar a Geshe-la recentemente sobre essa guerra em particular que está se desenvolvendo. Que preces específicas nós compreendemos que temos que rezar, e essa será a melhor maneira de beneficiar, não enganosa, e continuamente, quanto desejarmos, tão continuamente quanto desejarmos. Que preces devemos nos empenhar? E a resposta de Venerável Geshe Kelsang Gyatso, é lógico, todo mundo já sabe. É lógico que todos os domingos fazemos a prece pela paz mundial. É lógico que todos os dias fazemos a nossa prática diária, Joia Coração, com essas boas intenções. Mas sempre que há algo de muito complicado no mundo, ele nos ajuda a lembrar que a prece que nós fazemos diretamente, o mantra que nós rezamos diretamente, a prece é a libertação da dor, a prece para Buda Tara Verde, e o mantra é Om Tare Tutare Ture Soha. Então hoje nós vamos fazer a prece pela paz mundial, amanhã e até o final de semana o Joia Coração, mas qualquer um que queira, todo o tempo. Então, nós vemos uma notícia da guerra. Qual é a nossa reação mental sobre essa notícia? Que todo sofrimento rapidamente cesse. Compaixão. Om Tare Tutare Ture Soha, Om Tare Tutare Ture Soha, Om Tare Tutare Ture Soha. Por todos, sem distinção. Que os inimigos de todos os seres humanos, as aflições mentais, as delusões, cesse. Ok? Então, continuamos com as nossas preces pela paz mundial, como estamos fazendo nessa tarde de domingo.